Chefe que gosta de ficar vendo a sua vida no Instagram. Ele te paga um salário achando que tá te fazendo um favor e que trabalhar na empresa dele é um privilégio. Você foi o escolhido para trabalhar na empresa dele. Hoje a gente vai falar sobre como o mercado de trabalho ele mudou e as relações, né? Isso aqui é um vídeo sem roteiro, eu tenho algumas anotações aqui, mas eu decidi abrir a câmera aqui para falar sobre esse assunto. Tem me incomodado bastante, eu acho que tem incomodado muito, muito, muito a classe trabalhadora, principalmente o jovem, né? Bom, se tem um tema que tá todo mundo falando, a gente chega aqui para falar sobre. Se você está aqui comigo até esse momento, então muito obrigado pela sua presença. Continua aqui comigo a gente bater esse papo e a gente ter uma conversa. Eu tive um chefe que ele era até que legal, só que eu percebi uma coisa que me prejudicou, veio a me prejudicar mais tarde. Tudo ele queria questionar, né? Tudo ele queria perguntar sobre a minha vida, como é que era a minha vida, os meus pais, como é que era a minha relação com a família, qual eram os meus defeitos, né? Qual era o meu Instagram? Qual eram as redes que eu usava? Qual era o projeto que eu trabalhava por fora da empresa? Ele foi fazendo essas perguntas, né? E assim, como eu sempre visei uma parceria futura, longa, e eu trabalho assim, né? Eu geralmente entro como funcionário, visando uma parceria, um projeto em que a gente se torne sócio. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? E eu sempre procuro isso, estabelecer isso como meta. Só que ele foi me questionando a ponto de entender qual que eram as minhas fraquezas. E eu sempre fui muito cético, tá, gente? Sempre fui muito cético com isso e já entendia sempre a ideia e a pretensão disso. E eu acho que é isso que a gente precisa discutir, né? Não tem problema o chefe ele se comportar como o irmão mais velho. Tudo bem. Pô, isso aqui eu já tive uns que me ajudaram demais, assim, me presentearam de verdade, tá? Com dinheiro, com presentes, com alguns momentos em que eu tava precisando, né? Só que assim, eu percebi que esse que eu tô mencionando, ele usou de um momento ruim que eu tava passando para se aproveitar, tá? Então, no dia que eu cheguei a faltar, no dia que eu tinha alguns problemas para resolver de família, ele começou era isso então, era sobre isso que ele estava me contando naquele dia. Então, aí começou a usar isso como uma narrativa. Então, eu percebi que ele fazia isso com todo mundo dentro da empresa. Chamava todo mundo para conversar, aquelas 3, 4, 5 reuniões no dia para conversar sobre a vida dos outros, para falar sobre a vida dele. E assim, a gente tem, hoje é uma coisa que vocês têm que reparar, que hoje a gente tem o chefe coach, né? Ele estuda para ser coach, muitos estudam marketing, técnicas de marketing. Então, existe um marketing sendo aplicado com os chefes para os funcionários. E uma coisa assim, cara, que eu acho que me incomoda muito é esse lance do salário. O chefe ele tá achando que ele tá te dando um presente. Não, não é uma troca, né? Não é uma troca de serviço, de trabalho. Você não tá ali vendendo a sua hora, vendendo o resultado que você proporciona para receber o salário, né? Você tá recebendo um presente, não. Vem cá, filho. Ei, filho, filho. Mas você tem que entender que o que você tá recebendo aqui, ninguém recebe. Aí o seu salário é o menor de lá. E assim, é uma questão lógica, né? Quando o funcionário ele se demite, ele fica desesperado para arranjar outro para colocar na vaga. Então, tanto o funcionário depende de uma empresa, né? Quanto o empreendedor, o empresário, ele precisa de um funcionário, ele precisa de alguém para trabalhar. Então, foi o que eu falei no vídeo anterior, que eu acho que as pessoas sempre tentam colocar um contra o outro. É sempre um contra o outro, é sempre essa rixazinha, é sempre essa troca de farpa, porque o funcionário, porque o empreendedor. Não, gente. Aqui a regra é clara. Se você é funcionário, você precisa ser contratado por uma empresa. É como todo mundo fala, se você não aguenta ser funcionário, então abre a tua própria empresa. Eu duvido que você vai conseguir, porque é muito difícil empreender no Brasil. Eu já passei pelos dois lados, eu já fui funcionário, hoje trabalho como prestador de serviço, então eu entendo como as coisas funcionam. Só que eu também reconheço aqui que tem empresário, mano, principalmente, vou dar aqui um caso que é o caso da minha esposa, né? Ela trabalha na área da saúde, né? E geralmente trabalhar em clínica particular, cara, pensa em gente prepotente, mano. Gente
Assim, o pessoal se acham deuses da parada. Eles, nossa, trabalhar aqui é um privilégio, né? O salário que a gente paga aqui para ti é um presente, ainda mais o teto da área da enfermagem, que você recebe um pouco mais. E aqui que eu percebi uma diferença. Quanto mais você recebe, mais você é pisoteado, mano. Mais eles cobram, mais eles gostam de jogar as coisas pra cima de você, te culpam por coisas que você não fez, não assumem a própria culpa, não assumem os próprios erros, e quando eles percebem que estão errados, eles só ficam calados e mudam de assunto. Assim, é uma gente soberba, cara, que me incomoda tanto. Eu fico irado, cara, eu não consigo. Assim, quando eu tive chefes assim, mano, eu sou o tipo de gente que você discutir comigo, falar mal de mim, é mesmo que conversar com a parede, mano. Ah, eu esculacho mesmo, na frente de todo mundo, sabe? Aquela pedrada que você dá, que não precisa ofender, você só responde com, né, pois é, mas e tu, que fez aquilo tal, tal, tal? O cara ficou, opa, opa, peraí, não, também não é assim. Eu sou desse tipo, fico só calado na minha, eu fico anotando tudo. Mano, nas empresas eu anotava tudo, tudo, tudo que o chefe falava, fazia, eu ia lá, pois é, mas no dia tal você falou isso aqui, no dia tal você cobrou isso aqui, no dia tal você disse que ia fazer isso aqui, não fez. E aí todo mundo, opa. E aí é aquele chefe que todo mundo tem o medo de falar alguma coisa pra ele, de chamar atenção, de ser demitido. Cara, eu não tenho medo de ser demitido, pô. Eu tenho medo de ficar num lugar que eu não consigo, porra, não consigo trabalhar, não consigo exercer a minha função. Caramba, 5 reuniões no dia, aí quer marcar reunião 5 horas da tarde, mano, 5 horas da tarde pra terminar 7 horas da noite. Você tem ideia do que é isso, cara? E aí, pô, cadê a entrega? Cadê o trabalho? Caramba, meu irmão. Você me fez ficar aqui esse tempo todo. E o pior, a reunião é pra ouvir ele dar as frases de coach dele. É isso. Reunião hoje virou isso. Não é sobre meta, não é sair dali com um direcionamento correto. Mano, é pra validar o discurso de coach do cara. Sério, tinha um discurso aqui que eu vou falar pra vocês. E era toda reunião era esse discurso. Mano, era isso aqui, ó. Irmão, tu é o Neymar. Se o Neymar jogar na várzea, ele não é nada. E tipo assim, eu não entendo nada de futebol, cara. Eu não entendo absolutamente nada de futebol, tá? Ele falava isso, né? Falava isso pra todo mundo lá. Se o Neymar jogar na várzea, ele não é nada, irmão. Ele falava isso, o que que ele tava querendo dizer? Que, pô, a empresa dele é a melhor, entendeu? A empresa dele é a melhor. Atrasava pagamento, a empresa dele é a melhor, né? Ele tinha muito uma rede de contatos legal, bacana, você sabia muita coisa, sabia falar em outras línguas, bacana. Era alguém que tinha muito conhecimento, proporcionava muita coisa, mas assim, mano, eu cheguei a falar assim uma vez, mano, discurso não paga as minhas contas. Discurso não coloca comida na minha mesa. Já pensou se você chega em casa, o seu filho tá, papai, eu tô com fome. Ah, sobrou o quê? O discurso do coach para você dar pro seu filho. Não, filho, é que é o seguinte. Não, peraí, né? Filho, é o seguinte. Filho, se você quer comer, trabalhe. Trabalhe, filho. O seu pai trabalha muito. E hoje eu ouvi no meu trabalho que a gente precisa trabalhar. E que o trabalho é tudo, filho. Trabalhe, filho. Se você quer comer. Tá, papai não vai dar comida pra você hoje. Trabalhe. Pô, meu parceiro, a gente então, assim, o empresário, ele tá achando que você tem que ser grato pelo que você tem. Você tem que ser grato por trabalhar aqui, pô. Tudo bem, pô, você ser grato, se você é uma pessoa que agradece, né? Você reconhece que aquilo é um privilégio, mas é assim, eu tenho conta para pagar, eu tô trocando a minha hora aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, pô. Eu poderia estar atendendo 2, 3 clientes ao invés de estar trabalhando numa empresa. E o cara quer ficar te prendendo, pô. O cara quer ficar te fazendo um joguinho emocional, tacando, pegando coisas da sua vida que você contou pra usar contra você. E eu acho que muito disso provém de como o Instagram ele mudou a relação das pessoas. Principalmente nessa área de trabalho, né? O Instagram ele mudou demais as relações. E se você tiver, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, tem empreendedor que não vai gostar disso, tem chefe que não vai gostar disso. O YouTube, por exemplo, sempre foi um projeto meu. Isso aqui também vale. Prestem atenção, gente. Vocês que querem sair de ser funcionário para ser empreendedor, saibam que tem cliente que ele é pior do que o chefe. Então, por exemplo, eu tô gravando vídeo aqui, se eu, por exemplo, atrasei 10 minutos a entrega,
O chefe já vem assim, pô, mas tu tem que parar de gravar vídeo no YouTube, porque está te atrapalhando e não sei o quê. Ele vai começar a culpar as coisas que você faz. Você vai postar alguma. E isso é até crime, tá? Esse lance. Você postou alguma coisa no story, o outro fica lá vendo, pô, mas você não pode postar isso e tal. Você não pode fazer isso. Eu vi uma série que era de professor. A mãe do aluno coagindo a professora pelo que ela fazia. A mulher não podia sair com os amigos. Como é que você posta esse negócio aí para os teus alunos verem? Tipo assim, os alunos criança, pô, do jardim de infância e fazendo todo um joguinho psicológico com a professora. E isso aqui interfere muito, porque a pessoa começa a olhar o teu Instagram, começa a olhar o que você faz. Cara, qualquer probleminha que você tiver, ele vai usar isso contra você. Ah, porque é aquele problema. Pô, já cheguei. E o chefe diz, foi um outro, né? O chefe dizer, ah, é aquele problema da tua mãe. Nunca falei de problema da minha mãe. Nunca cheguei a comentar pra ninguém. Nem das vezes que eu saía da empresa, eu dava, às vezes, uma justificativa assim, não, é porque vou sair com um familiar porque eu preciso resolver um problema. Ah, mas quem é? Cara, não interessa, pô. Não interessa, tu quer me dar falta? Me dá falta então. Eu tenho que resolver. Tipo assim, eu na minha família, eu sempre tive meus avós, né? Meus avós eram muito necessitados, cara. E assim, qualquer problema era um risco, pô. Hoje, né, infelizmente, mas assim, graças a Deus, ambos estão em um lugar muito melhor. Mas assim, na época era muito difícil, pô, e trabalhar, assim, abrir mão de trabalhar para cuidar deles, né? É uma coisa que hoje ninguém faz. E muitos poderiam considerar isso um atraso, eu considero isso como honra, né? Então, esse lancezinho de amizade entre chefe e funcionário eu sempre evitei. Eu sempre separei. Tanto que eu já fui criticado pelos mesmos de ser uma pessoa que não se abre. Porque, assim, como eu sempre busquei esse negócio de parceria, aí o cara, ele acha que parceria é ser amigo, é estar na casa um do outro, é contar tudo. Não, pô. Não quero saber. Ele contava tudo da vida dele pra mim, que era, namorei com a mulher tal, não sei o quê, fui viajei pra não sei aonde. Cara, eu não quero saber. Tipo assim, eu quero só trabalhar, fazer o meu melhor, dar o meu melhor, dar o dobro de trabalho. Sim, se puder dar uma bonificação, beleza. Se não der, beleza. É só o que tá no contrato, tá tranquilo, irmão. Não tem problema. Mas assim, o que eu tô visando é algo maior. E eu sempre deixei claro, mano, não vou ficar aqui pra sempre. Cara, se você falar isso, chefe, é que é o seguinte, eu não posso ficar recebendo R$ 1.500 pra sempre. Eu preciso de algo melhor. Mas eu vou trabalhar aqui na empresa o quanto eu puder, vou me esforçar. Você pode falar da forma mais gentil possível. Irmão, você incomodou o ego desse cara. Que agora ele vai te encher o saco. Agora, irmão, ele tem chefe que ele é tão filha da mãe que antes de você se demitir, ele já sabe que você vai tomar essa atitude, ele já te demite antes porque ele não quer se sentir ofendido. O ego dele é tão inflado que ele já cuida logo dessa parte, opa, não vou aceitar o outro pedir demissão, eu já vou demitir ele aqui, pronto, acabou. Então a gente tá vivendo essa era, mano, da cultura do controle, né? Ah, o quanto tempo o funcionário fica no banheiro, o quanto tempo ele ficou offline da plataforma lá da empresa, né? O quanto produziu, o quanto respirou, o quanto demorou para responder. Então, assim, cara, tá um pouco difícil as relações, entendeu? E o Instagram ele mudou demais isso. O Instagram mudou a forma como as pessoas elas se comportam. Toma muito cuidado, cara, com chefe coach, com chefe que tem formação de marketing. Eu trabalho com marketing, essa é a minha função, né? Meu trabalho e a minha área de negócios, minha área de atuação. Então, assim, quando eu olho, eu já sei, mano. Eu já sei, cara, a peça que o cara é, tá? As frases, as colocações, o momento que alguém falou alguém, ele, opa, não sei o que, ele já é oportunista, entendeu? Essa que é a parada, é um chefe trajado de Pablo Marçal, cara. É assim, mano, é o Pablo Marçal todinho. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado e assumir uma postura, mano. E assumir uma posição, porque talvez você seja envergonhado, tá? Você tem que ser estratégico, tá? Não fique contando sobre a sua vida. Se puder, falo logo, mano. Já digo logo. Assim, eu contrato, gente. Eu contrato freelancers.
Eu contrato se eu tiver um serviço grande, alguma coisa. Mas assim, não quero saber da vida do cara, mano. Se ele quiser contar, beleza, estamos aqui para ajudar. Se eu não conseguir ajudar, não dá. É o que eu posso proporcionar, né? Mas assim, ficar vendo, beleza, não entregou. Vi que ele tá, sei lá, tá na balada no story dele. Cara, não tô nem vendo, mano. Não tô nem vendo. Faço aqui a minha parte, beleza? Só nunca mais chamo pra trabalhar comigo. O lance de ficar prendendo a pessoa, e aí tem sempre aquele elogio estratégico pra fazer você se sentir em casa. É que você é o melhor funcionário que eu já tive em toda a minha vida, em todo o tempo, desde quando eu abri a minha empresa. Você é o cara, você tem um futuro. Quem sabe a gente pode ser sócio. Uma parte da minha empresa pode ser sua. Bonito, né? Quero ver na prática. Ó, vou deixar esse assunto aqui pra gente conversar. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Fênix. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se gostou desse tema. A gente sempre vai trazer esses temas aqui, sejam eles sérios ou um bate-papo e uma conversa como essa. Deixa o teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!